Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa revisão de ciências, que tem como conteúdos o sistema locomotor, o sistema nervoso, saneamento básico, as doenças causadas por micro-organismos. Então, vamos lá iniciar a nossa revisão. Bom, primeiro vamos falar sobre o sistema locomotor. E aí eu tenho uma pergunta, para vocês. Quantos tipos de movimentos você consegue fazer com seu corpo? Bom, com o nosso corpo, nós realizamos diversos tipos de movimentos, não é verdade? E eu quero dizer a vocês que esses movimentos que nós realizamos com o nosso corpo, quem é responsável por esses movimentos é o sistema locomotor. Então, vamos conhecer aí um pouquinho? O sistema locomotor é responsável pelos movimentos do corpo. Ele é formado por ossos, músculos e articulações. Vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, vamos falar sobre os ossos. Nosso corpo, ele é formado por muitos ossos, não é verdade? Então, o conjunto dos ossos do nosso corpo é denominado de esqueleto. E no nosso corpo existem aí diferentes tipos de ossos, não é verdade? Primeiro, o que eu quero dizer a vocês? Que o maior osso do corpo humano é o fêmur, que fica localizado na coxa. E qual é a função dos ossos? Olha só, os ossos protegem os órgãos internos e, além de participar do movimento do corpo, em conjunto aí dos músculos e das articulações. Então, eles protegem os órgãos internos e participam dos movimentos do corpo, em conjunto com os músculos e as articulações. Vamos falar sobre as articulações? Olha só, a união de um osso com outro osso, o ligamento de um osso com osso é chamado de articulações. Algumas, como a das mãos, dos braços e dos joelhos, fazem movimentos amplos, não é verdade? As articulações das mãos, dos braços e dos joelhos não fazem movimentos amplos? Então, se fazem movimentos amplos, podemos dizer que são articulações móveis, tá? Então, articulações móveis são aquelas articulações que realizam movimentos amplos. Outras, como as que ligam os ossos do crânio, essas são imóveis, porque não realizam movimento, tá? Então, se não realiza movimentos, então são imóveis. Há ainda algumas articulações que são semimóveis, como as da coluna vertebral, que fazem aí movimentos, só que são movimentos pequenos. Então, recapitulando, quando eu digo articulações móveis, são aquelas que realizam movimentos amplos. As imóveis não realizam movimentos e as semimóveis são aquelas que realizam movimentos, mas que são movimentos pequenos, tá certo? Vamos adiante. Olha só, e aqui agora eu tenho uma imagem, é uma scanner do livro de vocês. E aí tem articulações imóveis, mostrando aí para o crânio. Articulação semimóvel, mostrando aí a coluna vertebral. E articulação móvel, mostrando aí para o braço, tá certo? Vamos adiante. Agora, vamos falar sobre os músculos. Os músculos, eles se localizam entre os ossos e a pele, dando forma ao nosso corpo e também protegendo os órgãos internos. Então, o que a gente deve saber sobre os músculos? Que eles estão entre os ossos e a pele, dão forma ao nosso corpo e, é claro, protegem os órgãos internos. Os músculos, podemos dizer que eles realizam dois movimentos, Então, eles se contraem e se relaxam, dando movimento ao corpo e força, tá certo?
E em nosso corpo existem 3 tipos de músculos. Quais são eles? O estriado esquelético, estriado cardíaco e o não estriado. E olha só, vamos falar sobre cada um deles, tá certo? Então, sobre os músculos, eles se localizam entre os ossos e a pele, dão forma ao nosso corpo e protegem, né? Protegendo aí os órgãos internos, tá? Ó, faltou o S, né? Os órgãos internos. Os músculos, eles se contraem e se relaxam, dando movimento e força ao corpo. E em nosso corpo existem 3 tipos de músculos e nós iremos falar sobre cada um deles. Bom, primeiro vamos falar sobre o músculo estriado esquelético. Este permite mover as partes do esqueleto de acordo com nossa vontade. Então, quando eu tenho músculo estriado esquelético, olha só esse nome esquelético, é porque ele permite mover partes do nosso esqueleto de acordo com nossa vontade. Se é de acordo com a minha vontade, é de acordo, ou seja, depende aí do meu querer, né, da minha vontade. Músculo estriado cardíaco é responsável pelos batimentos do coração. E aqui é um músculo involuntário. Por exemplo, você consegue aí controlar, né, os batimentos do seu coração? Não, né? Então, é involuntário, tá? Não depende aí da sua vontade. E o músculo não estriado é responsável pelo movimento de órgãos internos, como o estômago e o intestino. E olha só, aqui também é involuntário, pois não depende da sua vontade, tá certo? Agora, vamos falar sobre o sistema nervoso, os órgãos dos sentidos também. Então, vamos lá. O sistema nervoso. Então, o que é que diz sobre o sistema nervoso? É o principal responsável pelo controle das atividades corporais. Olha só, nós conseguimos realizar aí diversas atividades, não é verdade? Corporais. Então, quem é responsável pelo controle aí dessas atividades corporais é o sistema nervoso. Então, podemos dizer que ele recebe, ele transmite, ele cria, ele reorganiza e armazena informações. Por que ele armazena? Porque podemos dizer que ele armazena informações. Por exemplo, a gente sabe, né, quando está frio, quando está quente, quando estamos com dor, quando estamos com fome. Ou seja, essas informações elas são transmitidas ao cérebro por meio dos nervos, tá bom? Então, o que a gente deve gravar aqui sobre o sistema nervoso? Que ele é o principal responsável pelo controle das nossas atividades corporais. E ele recebe, transmite, cria, reorganiza, né? E armazena, é claro, informações. Sensações como frio, quente, calor, né? São transmitidas ao cérebro por meio dos nervos. Tanto que quando você pega em algo quente, né? Você já sabe, né? Tocou, você sabe que está quente. Então, tudo é muito rápido, tá certo? Bom, eu coloquei aqui, né, uma tabela com ações que são ditas como voluntárias e ações involuntárias. Voluntárias é tudo aquilo que depende da minha vontade. Já involuntárias, não, tá? Vai acontecer livremente, sem necessitar aí que você envie um comando para o seu corpo, tá? Por exemplo, voluntárias, abraçar um amigo. Eu abraço um amigo se eu quiser. Pular corda, também da mesma forma. Eu só pulo corda se eu quiser. Correr, também eu só realizo uma corrida se eu quiser. Estudar lições de gramática, também da mesma forma, depende da nossa vontade. Agora, ações involuntárias. É necessário que eu envie sempre um comando, né, para que seja realizados os batimentos do meu coração? Não, os batimentos do coração vão ocorrer. Também os movimentos realizados pelo estômago vão ocorrer. A secreção da saliva também irá ocorrer, tá? Então, eu tenho aqui ações voluntárias e ações involuntárias, tá bom? Vamos adiante. Olha só,
O sistema nervoso, ele é formado, tá, por 3 elementos, como o encéfalo, medula espinhal e pelos nervos. E tem aqui, né, a imagem. Olha só o encéfalo, né, apontado para a nossa cabeça, medula espinhal, né, e os nervos que estão em toda parte do nosso corpo, tá certo? Então, encéfalo, medula espinhal e nervos. Medula espinhal. Ela liga o encéfalo às diversas partes do nosso corpo, além de conduzir informações ao encéfalo e participa de nossos atos involuntários. Então, o que eu preciso gravar aqui? Liga o encéfalo às diversas partes do corpo, tá? Vai ligar às diversas partes do corpo e também conduz informações para o encéfalo e participa dos nossos atos involuntários, né? Que não depende da nossa vontade, tá certo? E os nervos? Esses enviam e recebem informações. Eles saem do encéfalo e da medula e se estendem para todas as partes do corpo. Então, os nervos, eles enviam e recebem informações. Eles saem do encéfalo e da medula e se estendem para todas as partes do nosso corpo, tá certo? Então, medula liga o encéfalo às diversas partes do corpo e também conduz informações para o encéfalo e participa dos nossos atos involuntários. Os nervos enviam e recebem informações, saem do encéfalo e da medula espinhal e se estendem para todas as partes do corpo, viu? Então, vamos falar agora sobre o encéfalo. No encéfalo, eu tenho o cérebro, cerebelo e o bulbo, tá? Vamos conhecer aqui. O cérebro é o órgão responsável pelo pensamento, pela memória e pela inteligência, tá? Então, se eu tenho memória, pensamento e pela inteligência, é graças a quem? Ao cérebro, pois o cérebro é responsável pela memória, pelo pensamento e pela nossa inteligência. Cerebelo, responsável pela coordenação dos movimentos comandados pelo cérebro, garantindo uma perfeita harmonia entre elas. Então, esse aqui já vai ter uma função de quê? De coordenar, né? Coordenação aí dos movimentos comandados pelo cérebro, garantindo aí uma perfeita harmonia entre elas. E o bulbo? O bulbo que controla os movimentos involuntários, como a respiração, a circulação e os batimentos cardíacos. Então, quem controla aí os movimentos involuntários, preste atenção, involuntários, é quem? O bulbo. Movimentos esses como a respiração, a circulação e os batimentos cardíacos. E eu tenho aqui a imagem, tá? É importante vocês aí localizarem onde está o cérebro, cerebelo e o bulbo, tá? Dica aqui da tia Hortência. É muito importante você identificar aí a localização de cada um deles. Bom, agora vamos falar sobre os órgãos dos sentidos. Por exemplo, temos visão, audição, gustação, olfato e o tato. Então, esses são o quê? Os nossos 5 sentidos. O olho é o principal órgão da visão, a orelha da audição, a língua, o da gustação, o nariz, o do olfato e a pele, o do tato. Ou seja, temos um órgão aí para cada sentido, tá certo? Então, as informações do ambiente, elas são conduzidas pelos nervos até o encéfalo, onde são transformadas em sensações. Por exemplo, com o olho eu tenho que a minha visão. Então, eu consigo ver, não é verdade? Eu consigo ouvir, né? Eu consigo sentir o sabor dos alimentos, eu consigo sentir o formato das coisas, né? Pelo tato, não é verdade? Sentir o cheiro, não é verdade? E esses, por exemplo, esses elementos, né, que eu consigo perceber, né, pelos meus sentidos, eles estão no ambiente. Então, essas informações do ambiente que eu consigo perceber pelos meus sentidos, tá? São conduzidas
pelos nervos, tá? Então, eu utilizo aí os meus sentidos, tá? No meio ambiente, né? Por exemplo, eu estou no meio e eu consigo identificar, né? Porque eu tenho visão, tenho audição, tenho gustação, tenho olfato, tenho tato. Então, eu utilizo essas informações que estão no ambiente e essas informações são conduzidas pelos nervos até o encéfalo, onde são transformados aí nas sensações. Como eu disse, tudo é muito rápido, não é verdade? Por exemplo, quando eu sinto o cheiro de água, eu consigo identificar, né? Então, tudo isso é automaticamente muito rápido mesmo, tá? Que essas informações saem do ambiente e são conduzidas aos nervos até o encéfalo. Bom, agora vamos falar sobre o saneamento básico, tá certo? Olha só, quando eu digo tratamento, né, de distribuição de água, né, tratamento e distribuição de água, rede de tratamento de esgoto e coleta e tratamento de lixo, eu estou falando aqui de alguns cuidados de higiene, no qual eu posso classificar como saneamento básico. Tá? Lembrando aqui que essas ações, esses cuidados, eles são o quê? Essenciais, né, para a população, pois garantem qualidade de vida e sem contar também que garante, é claro, vai garantir a saúde, né, das pessoas, não é verdade? O tratamento da água. Olha só. A água retirada de rios e lagos contém o quê? Micro-organismos e impurezas que podem prejudicar a nossa saúde. Por exemplo, estações de tratamento de água, elas servem aí para realizar o tratamento da água, justamente devido à água ser passível, né, de conter impurezas e micro-organismos, né, causadores de doenças. É verdade? Então, é necessário que haja aí o tratamento da água. E esse tratamento da água é realizado aí pelas estações de tratamento de água. Agora vamos falar sobre a estação de tratamento de água. Olha só, a água é filtrada para receber o cloro e outras substâncias que matam os micro-organismos. Depois que a água é tratada, essa água é distribuída à população, não é verdade? E é uma distribuição que é realizada por meio de canos. Por ser realizada por meio de canos, esses canos, eles são passíveis, né, de acumular sujidades, né, impurezas, que podem contaminar a água novamente. Então, é por isso que é sempre bom, né, ferver, filtrar a água antes de consumir, tá certo? Agora vamos falar sobre a rede de esgotos. Mas primeiro, o que é esgoto? São o quê? Dejetos humanos, como fezes e urina, os resíduos industriais e a água servida. Quando eu digo água servida, é a mesma coisa de quê? De água utilizada, né? Que será descartada em forma de esgoto. O esgoto, tá? Ele pode aí contaminar as águas e o solo, causando doenças. Mas esse esgoto, ele só vai contaminar as águas e o solo aí, causando doenças, caso ele seja descartado sem nenhum tratamento, tá? Então, por isso que é necessário que haja aí o tratamento do esgoto antes dele ser lançado aí ao meio ambiente. Pois se ele é lançado ao meio ambiente sem um tratamento, aí ele vai contaminar as águas, o solo e, é claro, causando doenças. E naqueles locais que não existem aí tratamento de esgoto, então devem ser construídas fossas, né, para recolher os dejetos humanos. E a construção dessas fossas devem ser em terrenos baixos, tá certo? E é claro, distante aí dos poços, tá bom? A coleta do lixo. O lixo, ele não só polui, não é verdade? Como também atrai animais que podem transmitir doenças. Então, é necessário que eu tenha um cuidado, né, com o descarte do meu livro, né? Ou seja, no momento que eu vou descartar aí o meu lixo, eu preciso ter o quê? Um cuidado especial com ele, tá certo? Olha só, o papel, o vidro e o metal, eles podem ser reutilizados, não é verdade? Por indústrias, que os transformam no mesmo produto de origem. E é por isso que
temos que focar muito na questão da reciclagem, pois ela contribui para a diminuição da poluição e da contaminação do ambiente. Quem nunca viu essas lixeiras coloridas, não é verdade? Para que a gente possa fazer aí uma seleção, né, dos nossos lixos, por exemplo, vidro, metal, papel orgânico e plástico. Então, se você contribui aí para que haja uma reciclagem, você está contribuindo para o meio ambiente, não é verdade? Bom, agora vamos falar sobre as doenças, tá certo? Então vamos lá. Por exemplo, quando eu sei que eu estou doente, quando eu não tenho disposição para estudar, para trabalhar ou para realizar qualquer outra atividade. Então, se eu não tenho disposição, isso é sinal de quê? De doença. Mas quando eu tenho disposição para estudar, para trabalhar e realizar qualquer outro tipo de atividade, eu sou o quê? Uma pessoa saudável. E olha só, temos doenças passageiras, que são aquelas que não causam danos, tá? Ou seja, uma doença ali que você adquiriu, mas ela é passageira. Mas também temos aquelas doenças, né, que não são assim, passageiras, né? Demoram um tempo e existem até aquelas doenças que ainda não têm cura, tá certo? E aí que podem causar aí um maior dano. Mas o que é que causa as doenças? Olha só, bactérias, fungos, protozoários e vírus, tá? Eles são causadores de doenças, como gripe, o sarampo, a cachumba, a catapora, a cólera, a AIDS. Outros seres vivos maiores, que podem ser vistos a olho nu, também podem provocar doenças. Isso mesmo. Por exemplo, o piolho, o carrapato e os vermes, tá? Eles podem provocar doenças, tá certo? Então, piolho, carrapato e os vermes, tá certo? Eles podem provocar doenças, tá bom? Então, vamos aqui adiante, tá certo? Olha só, os seres vivos causadores de doenças são parasitas, pois vivem no corpo ou no corpo de outros animais. Então, os seres vivos causadores de doenças são o quê? Parasitas, pois vivem no corpo ou no corpo de outros animais. Ter uma boa alimentação e bons hábitos de higiene possibilita ao organismo criar o quê? Defesas naturais, que são aí os anticorpos, tá? Que o nosso corpo produz para nos proteger, né? Desses seres, tá certo? Vacinas. Olha só, as vacinas, elas são importantes, né? Pois elas aumentam a nossa resistência, né? Contra aí certas doenças. Tanto que existem várias vacinas para determinadas doenças. Então, é sempre importante mantermos aí a nossa vacinação em dia. Doenças causadas por micro-organismos. Olha só, vou falar aqui, né, sobre doenças. Então, a primeira que eu vou enfatizar é a dengue. O que a gente deve saber? Que ela é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. O mosquito, ele contrai o vírus, né, de uma pessoa, né, que está contaminada. Então, o mosquito contrai o vírus e depois ele transmite aí para outras pessoas. E é claro, o mosquito aí a gente percebe que ele tem uma grande aí, capacidade aí, de contaminar as pessoas, não é verdade? Então, os principais sintomas da doença são febre alta, dor de cabeça e no corpo, enjoos e manchas avermelhadas na pele. A fêmea do mosquito, ela deposita seus ovos em água limpa e parada. E é justamente que no combate, né, da dengue, a gente precisa o quê? Eliminar, né, todos aqueles objetos que possam acumular, né, a água e deixar essa água aí parada, tá? Então, devemos combater dessa forma. Então, não deixar latas e garrafas abertas, pneus velhos, vasos e outros recipientes que propiciem o acúmulo de água limpa. Pois é, e se você deixar dessa forma, você vai estar contribuindo, não é verdade? Então, você não deve deixar. Manter a caixa de água sempre fechada, tá certo? Então, são algumas ações aqui no combate contra a dengue. Cólera.
O vibrio colérico é a bactéria causadora da cólera. A doença é transmitida por meio da água ou de alimentos contaminados. E olha só, a pessoa que é atingida pela cólera tem diarreia forte, dores no corpo todo, mas principalmente na região abdominal e fica desidratada rapidamente. Então, o que é que eu preciso fazer? Beber água potável, evitar alimentos crus, principalmente peixe, lavar frutas, legumes e verduras e deixá-los em algum tempo de molho em água com cloro, tá? Então, são algumas ações que eu preciso realizar no meu dia a dia. Leptospirose é uma doença causada pela bactéria Leptospira e é transmitida ao ser humano pela urina contaminada de ratos, ratazanas ou camundongos. Os sintomas são dor de cabeça, dor muscular, febre e mal-estar. Vamos ver aqui, né, as ações que eu devo realizar, ou seja, permanecer o menor tempo possível em contato com águas de enchente, de preferência usar luvas e botas, tá? Você precisa se proteger. E é claro, se houver roedores aí em sua casa, no quintal, todos os alimentos devem ser guardados em recipientes fechados ou no refrigerador. Na verdade, você deve ter sempre esse cuidado, tá? Seja na presença ou na ausência de roedores, você precisa cuidar dos seus alimentos. Vamos falar agora sobre a AIDS. A AIDS é causada por um vírus, o HIV, que destrói as células de defesa do sangue, importantes na produção de anticorpos, né, que nós falamos lá no início, que protegem o organismo. Como é a contaminação? Pode ser por meio da relação sexual praticada sem preservativo, que é a camisinha, isso se um dos parceiros, né, estiver contaminado. Uso de seringas ou agulhas contaminadas e por transfusão de sangue contaminado. E é claro, outra coisa que a gente precisa falar, que caso a mãe tenha contraído o vírus HIV, no caso aqui de uma mulher, né, que está grávida, esse vírus pode ser transmitido ao filho durante a gravidez. Então, é sempre necessário, né, que no período da gestação, a mãe esteja sempre aí realizando exames, né, para caso seja detectado, já inicie o tratamento, certo? E olha só, são sintomas da doença: cansaço constante, emagrecimento rápido, falta de respiração, né? E falta de resistência, tá? Falta de respiração não, a tia leu errado aqui. Então, cansaço constante, emagrecimento rápido, falta de resistência, tá? Perdão, a infecções, o que faz com que o doente contraia aí outras doenças, tá? Se ele não tem resistência a infecções, isso vai gerar, né, consequentemente, que ele contraia outras doenças, tá certo? Quais são os cuidados? Nas transfusões, usar somente sangue testado e aprovado, utilizar agulhas e seringa descartáveis, usar preservativo, camisinha nas relações sexuais, tá certo? E olha só, falamos aqui sobre as doenças, tá certo? E finalizamos aqui a nossa aula de revisão, tá certo? Então, minha dica é sempre ler o livro, né? Assistir os vídeos anteriores, grifar no livro as partes importantes, tá certo? Não é um assunto difícil, também não é um assunto extenso, mas é um assunto que tem muito o quê? Detalhes, na verdade, tem muitos detalhes. Então, é necessário que eu tenha aí uma maior atenção, tá certo? Então, crianças, até a nossa próxima revisão, tá certo? Um grande abraço, beijo e tchau, tchau!